Olá, meu querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. É sempre uma grande alegria estar com você, trazendo a boa informação, trazendo sempre aquela pessoa especial que vai vir de encontro ao nosso interesse, que vai te atualizar, que vai trazer uma dinâmica toda especial para o programa, que vai trazer uma novidade. E hoje nós estamos aqui, como não poderia ser diferente, com alguém muito especial que vai falar conosco sobre o poder de economizar. Olha só, gente. A gente está precisando muito sempre saber, né, entender cada vez mais dessas áreas que se comunicam com a economia, especialmente dentro dessa temática aqui, que é como economizar. Mas eu ainda não vou dizer quem é essa pessoa especial que está aqui conosco hoje, para que você espere aí no próximo bloco a gente voltar e realmente a gente começar aí esse assunto tão importante para o nosso dia a dia. Além desse nosso entrevistado especial, também estaremos com o nosso querido Ney Daniel, que é o nosso comentarista, que sempre traz também assuntos muito importantes aqui, né, tanto em tribunais quanto legislação, modificaram o nosso cenário jurídico. Além do Ney Daniel, também teremos o Dr. Leonardo Scholl Ramos com ali o direito de família, sucessões, de forma simples. E além do Dr. Leonardo Scholl Ramos, também o Matheus Itiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. E como não poderia deixar de ser, vamos falar um pouco do direito imobiliário, que, como se sabe, é essencial nas nossas vidas. Então, o programa hoje está repleto de boa informação, de muita novidade, e tenho certeza que vai trazer aí muitas coisas boas e um repensar muito grande para você. Vamos lá, então? Primeiro os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido público, como eu prometi para vocês, hoje estamos aqui com uma pessoa super especial, que é o Cláudio Gonçalves, consultor financeiro, é extremamente renomado. Que prazer tê-lo aqui conosco, Cláudio. Prazer é todo meu, doutora Débora. É um prazer estar aqui, é um prazer estar junto com vocês. Obrigado pela oportunidade. Imagina, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça. Eu me sinto honrada em tê-lo aqui, porque eu sei aí do seu currículo, da sua importância, do seu trabalho, que é especialmente aqui desenvolvido para essas questões que são significativas no nosso dia a dia, né? Economia, né? Consultor financeiro, então sempre tem muito a agregar aqui para nós, né, no Direito e Justiça, porque quando a gente fala de dinheiro, de finanças, é lógico que a gente está falando também de direito, de justiça, não é, Cláudio? Não dá para desvencilhar, né? Não, está tudo diretamente relacionado, né? E pelo mundo afora, normalmente, na maioria dos países, as pessoas têm direito à educação, né? Mas o conceito do direito à educação, ele não especifica exatamente que tipo de educação. E quando a gente fala em educação financeira, aí complicou mais ainda, né? Porque parece um bicho de 7 cabeças. E dependendo do caso até né? Mas de que forma a gente pode levar a educação financeira para uma família ou para um indivíduo que deseja ter uma vida mais próspera, mais tranquila. Exatamente, né, Cláudia? E isso é muito importante. Acho que você tocou aqui num ponto crucial, porque muita gente fala, né? Puxa vida, eu não aprendi educação financeira, eu não tive isso. Então as pessoas até têm um bom rendimento, têm aí, poderiam ter uma estabilidade financeira, mas pelo fato de não terem tido acesso ou não saberem como fazer, infelizmente acabam aí desperdiçando, né, aquilo que poderiam investir, de repente ter uma segurança maior na vida. Então, por isso que hoje a tua presença aqui para nós, Cláudio, é essencial para que a gente consiga aprender um pouquinho com você. Eu sei que teu conhecimento é gigantesco, né, nós temos aqui pouco mais de, né, 50 minutos para conversarmos, né, e a gente acaba ficando limitado a determinados pontos, mas nós vamos tentar extrair aqui de você o melhor para passar para o nosso público, que está conosco. Eu sempre falo, né, que o nosso programa ele tem esse viés
de aproximação. O público está aqui dentro, está conosco. Então, eu sempre falo, meu querido público, é muito bem-vindo, e os nossos convidados, que são as estrelas aqui, eles vêm justamente para poder compartilhar conosco tantas riquezas, tantos conhecimentos importantes. E por isso que hoje o Cláudio está aqui. E ele vai começar então falando para a gente dessa que é uma empresa que realmente vem para trazer então toda essa gama de conhecimentos e trazer para aqueles que realmente querem conhecer mais e saber como aplicar então, né, saber mais de finanças, como fazê-lo, né, que é a Prosper You. Isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, doutora. A Prosper You é uma empresa que ela nasceu com o propósito de transformar vidas. Né? Nesse universo gigante que é a área de finanças, finanças empresariais, economia, finanças pessoais, né? Existe um capítulo que talvez seja o capítulo mais importante para nós, indivíduos, né? E que as pessoas, principalmente no Brasil e outros países da América Latina, não têm acesso. Não têm acesso porque simplesmente elas não foram educadas no bom sentido da palavra educação. Não faz parte da nossa cultura e não faz parte do nosso currículo escolar em diferentes níveis, a educação financeira. E aí você está certíssimo. Inclusive é algo que me chama a atenção agora, porque de uns tempos para cá, Cláudio, acho que você também, né, como, claro, uma pessoa experiente na área e que tem muito conhecimento e desenvolve trabalhos nesse sentido, eu tenho percebido que as escolas, os colégios, né, estão tendo uma preocupação maior com a educação financeira. Alguns, inclusive, colocando nas suas grades matérias específicas para a educação financeira. Você acha que, de repente, isso já é um impulso maior ou se caracteriza agora com uma mudança de paradigma na sociedade? Essas crianças de hoje, no futuro, muito provavelmente terão, então, uma percepção diferente daquilo que a gente tem até o momento? Com certeza é um passo importantíssimo. Qualquer evolução nesse sentido é um passo importantíssimo, né? A gente vive aqui no Brasil, e eu falo no Brasil, mas em outros países da América Latina, eu já morei em outros países da América Latina e também nos Estados Unidos, em alguns lugares na Europa e na África também, e estudei lá, né? Então dá para fazer esse tipo de comparação de currículo escolar. Nós passamos décadas, principalmente no século passado, a década de 30, de 40, de 50, onde o investimento em educação no Brasil simplesmente foi omitido. Então a gente traz uma bagagem cultural, histórica, né, que tem uma inércia muito forte, demora muito tempo para mudar. Mas nunca é tarde para mudar em nada na vida. Para tudo que a gente tem uma oportunidade de melhorar, a gente melhora, né? Hoje, segundo o censo do ano passado, os brasileiros em idade escolar, as crianças, né, elas estão na escola. 98% das crianças estão na escola. Porém, nós só temos, se eu não me engano, menos de 18% dos brasileiros em universidades. Né? E que é onde o ensino médio e ensino superior é onde a gente tem mais chance de ter esse tipo de educação, que eu acho que já é muito tarde. Né? Isso deve ser ensinado para a gente a vida inteira. Agora, mesmo nas universidades, existem diversos cursos que não dão a menor noção para a gente do que é a gestão financeira. Né? É verdade. Então, pelo menos a gente tá vendo aí que agora, pelo menos, né, com essa iniciativa que nós temos, muito provavelmente a gente vai ter uma mudança aí, esse cenário vai ser muito mais favorável daqui a alguns anos, pelo menos como você falou, antes tarde do que nunca, né, Cláudio? Exatamente. Bom, gente, a gente tem muita coisa ainda para conversar com o Cláudio, tá? Mas eu agora vou chamar o Ney Daniel para trazer os comentários da semana e depois nós voltamos aqui para continuar nesse papo agradável e também repleto de conhecimento com o Cláudio. Vamos lá, Ney? Saudações, telespectadoras e telespectadores que estão sempre aqui conosco no Direito e Justiça, e também a você que nos acompanha hoje. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as manifestações
e mensagens de sugestões de notícias que são sempre encaminhadas com muito carinho para nós nas nossas redes sociais. E também agradecemos a presença do entrevistado da semana e também a nossa ilustre e apresentadora do programa e jornalista Débora de Castro da Rocha. Agradeço novamente por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem aí o condão de informar a você sobre o que ocorre no cotidiano da vida das pessoas. Deste modo, o que se ressalta hoje de informação é para você, produtor rural do estado de São Paulo, sobre o prazo para a recuperação do ICMS. Pois, de acordo com o decreto do governo do estado de São Paulo, de número 68178, produtores rurais do estado têm até o dia 30 de junho deste ano para buscar e solicitar créditos do ICMS. Mas, visando o tempo hábil para fomentar e incentivar cada vez mais o agro de forma positiva, o governo do estado de São Paulo acabou de prorrogar o prazo para até 30 de setembro de 2024. Ocorre que a recuperação do ICMS sobre o imposto pago em notas fiscais como insumos, combustíveis, maquinários adquiridos pelo produtor e utilizados na produção rural, a legislação permite que o valor do ICMS ativo pago sobre a aquisição do bem seja devolvido ao produtor, caso ele relacione comprovadamente o uso ou insumo na sua produção rural. Deste modo, dos aproximados 350 mil produtores rurais atuantes no estado de São Paulo, por meio de pesquisas, aproximadamente 20% deles poderão recuperar o ICMS no modelo atual, o que indica que, embora a recuperação do crédito do ICMS seja um direito adquirido pelo produtor rural, mas nem todos conseguem ter o êxito, pois algumas alterações chamaram a atenção do produtor rural que exige providências imediatas. Mas, de acordo com o processo de solicitação, além dos documentos comprobatórios, apresenta-se a nota fiscal e é feito o levantamento do valor a que se tem direito. Por fim, a dica é sempre bom procurar um profissional habilitado e especializado para que o procedimento seja deferido, a fim de garantir o direito adquirido para a utilização do valor do ressarcimento do INSS em investimentos gerais para a produção rural, maquinários e na propriedade. Bom, gente, vocês que estão sempre aqui conosco, nos acompanhando, espero que você tenha gostado desta notícia e quer saber mais e manter-se atualizado, então nos acompanhe na rede social do programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, então agora voltamos, né, Cláudia, aí para conversar sobre os benefícios de possuir uma reserva financeira, né? A gente estava falando justamente aqui nos bastidores, né, sobre a possibilidade de que esse conhecimento chegue a todo mundo, né, que ele realmente seja acessível, porque não é só quem está numa classe superior ou mais abastada que deve ter esse conhecimento para poder realmente ter a noção de como fazer, se, né, reservar, se programar, né, ter a educação financeira adequada, né, mas que isso realmente possa chegar em todos os locais, democratizar isso, não é, Cláudio? Perfeito. Então, quando a gente fala desses benefícios, né, de ter uma reserva financeira, que eu acho importante falar, você comentou até comigo, e acho que isso a gente tem que dividir com o público agora, que não é o fato de você ter ou nascer num berço já com, né, uma possibilidade melhor, que vai, ou melhor, né, vai nichar ou vai impedir aquele que não nasceu de fazer uma reserva, na verdade? Acho que todo mundo tendo educação consegue fazer. É mais ou menos isso que eu entendi, é isso? É isso, e o mais importante é a gente desmistificar a questão de educação financeira e deixar de pensar que isso é algo muito complicado ou que é inacessível porque eu não fiz uma faculdade ou porque eu tenho pouco dinheiro para investir. Na verdade, toda pessoa é capaz de gastar tudo que ela ganha, independente de quanto ela ganha,
né? Aliás, normalmente quem tem as maiores dívidas é quem tem os maiores receitas, seja de salário, de qualquer que seja a fonte de receita. As grandes dívidas estão nas grandes fortunas. Exatamente. Né? Então, essa preocupação que a gente tem, pô, não consigo guardar dinheiro porque a minha renda é baixa. Isso é um mito. A gente não consegue guardar dinheiro porque a gente não prioriza isso. Eu diria até mais. É um pouco de questão de amor próprio, né? Porque quando a gente guarda dinheiro, e a doutora perguntou na importância de guardar dinheiro, né? Por que é importante? Eu acho que o primeiro ponto é para a gente poder dormir. Porque é verdade, sim, que dinheiro não traz felicidade, né? Mais ou menos. Eu acho que um pouco ele consegue ajudar bastante. Não é que só dinheiro traz felicidade. É que a falta do dinheiro traz um desespero. Exato. Traz Concordo um desespero, plenamente com você. Né? Então, por que ter uma reserva? Porque quando a gente tem uma reserva financeira, automaticamente a gente tira essa pressão, essa preocupação e dá tempo de sermos criativos, de fazermos coisas com propósito, de cuidar daquilo que é mais importante. Quem está preocupado com dinheiro não consegue pensar em outra coisa. Não fica aquela roda viva, né? Parece que a pessoa está correndo ali, né, atrás. Esses dias até, agora isso que você comentou, me lembrou de eu vi um post, não sei se foi em Facebook ou Instagram, que a pessoa ficava correndo, sabe, aquela rodinha, parece um ratinho. Aqui coloca um ratinho ali. Que daí fica o dinheiro ali, a pessoa ficava atrás daquilo. Me lembrou justamente esse ponto, né, do quanto o ser humano pode se tornar refém do dinheiro e ao invés dele viver, dele se preocupar com família, com filho, curtir a vida, né? Aquela vida normal, ele tá ali sempre sufocado, sempre com a corda no pescoço, sempre correndo para alcançar o dinheiro. E vai de encontro com essa tua fala agora, no sentido de que se você poupa, né, Cláudio, se você tem essa educação financeira, está preparado, você tem muito mais possibilidade, inclusive, de produzir mais com qualidade, com tranquilidade e ter a possibilidade de reservar mais dinheiro também, não é verdade? É verdade. Eu assisti recentemente uma palestra, eu esqueci o nome dela, ela é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em filosofia, e ela diz o seguinte, eu fiquei apaixonado pelo tema, depois eu vou trazer o nome dela aqui para a gente colocar para os nossos queridos espectadores aqui, mas ela diz uma coisa muito interessante, a felicidade nossa, ela não está nas coisas, ela está na gente, né? Uma outra colega querida que também é doutora, o nome dela é Ingrid, doutora Ingrid, ela é psicóloga e psicanalista, né? Debatendo sobre esse tema com ela falou duas coisas muito interessantes e maravilhosas que eu guardei aquilo, né? A primeira, o ser humano, ele consome em excesso. Não foi exatamente essas palavras dela, mas ela falou, é do ser humano o excesso. E essa é uma característica natural nossa, a gente precisa aceitar isso, né? A própria história de vida, a falta, né, faz com que a gente estoque coisas que provavelmente a gente não precisa. Quanta comida a gente joga fora, enquanto tem tanta gente passando fome. Isso para mencionar um exemplo, né? E se a gente pega essa característica que é natural do ser humano e aplica essa característica na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, que incentiva o consumo o tempo todo, né? Então você pega uma pessoa, todos nós, cidadãos brasileiros e cidadãos do mundo, que temos uma característica nossa própria de consumir em excesso, vivendo num meio que tem coisa para vender o tempo todo, assediado o tempo inteiro, né? A gente gasta tudo que a gente ganhou mais, porque você pode parcelar, fazer dívida, né, e tudo. Mas a hora que a nossa receita para, e ela pode parar porque a gente não tem mais condições de saúde para produzir aquilo que a gente produzia, ou por uma crise econômica global ou regional, né? Tem um livro do Prembaba, Siri Prembaba, que é Path to the Heart. Eu não lembro exatamente o nome em português. Path to the Heart. E ele fala dos chakras da felicidade. Tem um capítulo especificamente que ele diz assim,
a nossa felicidade depende da nossa capacidade de tomar rédea da nossa vida. E parar de culpar os outros. Ele chama de blaming game. Quit the blaming game. Pare de culpar os outros por aquilo que não dá certo contigo. Porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Falando especificamente de juntar dinheiro, de realizar sonhos, de construir uma aposentadoria garantida, é muito difícil para uma sociedade, para todas as pessoas que estão nesse grupo, o nosso grupo, juntar dinheiro se a gente não entende o poder que tem a economia. A gente estava falando na rádio ali, por exemplo, de assinatura de aplicativos que a gente não usa. Um dia a gente assinou, eu assinei um aplicativo que chama Rock Identifier, para eu ver que pedra era aquela, se era quartzo, granito, não sei o que, e tem um aplicativo que lê e fala do que é aquela pedrinha, né? Legal. E tinha 7 dias grátis e depois ele me cobrar R$200 por ano. Eu falei, obviamente eu ia esquecer de cancelar, e depois eu vi que eu tinha o Bird Identifier, Rock Identifier, enfim, e lá se foram R$300, né? Quando a gente soma essas pequenas quantias, imagina que uma pessoa consegue economizar R$1.000, que é difícil para a maioria dos brasileiros, tá? Mas imagina uma pessoa que consegue economizar R$1.000. Qual que é a conta que a gente faz simples? Se eu economizar R$1.000 por 20 anos, são 240 meses, a R$1.000 vezes 240. Poxa, eu consigo juntar R$240 mil. Porém, esse dinheiro aplicado em qualquer aplicação de renda fixa hoje no Brasil, que paga 1% ao mês, o Brasil é um país que paga muito juros e cobra muito juros da gente, sabe quanto dá R$1.000 por mês em 20 anos? R$1 milhão. Olha só. E não precisa de faculdade de economia, de aula de economia. A gente tem um aplicativo e no próprio site do Banco Central do Brasil, tem lá, calculadora do cidadão. Dá para baixar no celular ou dá para acessar o site. A gente coloca o valor do investimento, R$100. Ou R$100 em 20 anos vira R$100 mil. Uma pessoa, uma aluna minha, o caso dela era assim, ela tinha uma renda de R$4.000 e ela não guardava nada. Ela falou, professor, eu não consigo guardar dinheiro. Eu falei, olha, se você conseguisse guardar 20% do que você ganha, em 20 anos, além dos 4 mil que você teria uma renda de mais 8. Você juntaria R$800 mil, guardando 800 por mês, que aplicado hoje a 1% ao mês, dá R$8 mil. Então, em vez de ganhar 4, você ganha 12. Deu uma semana, ela conseguiu economizar R$800. Por quê? Ela não tinha ideia do poder transformador da economia dela. E sabe o que era esses 800? Compra parcelada no cartão. Você viu? Só besteira, né? Aí a importância, gente, da educação financeira, né? E agora ficou bem claro aqui para nós, né? Que o Cláudio, inclusive, exemplificou o quanto é simples. Parece muito difícil, mas é extremamente simples desde que você realmente tenha acesso a essa boa informação que o Cláudio trouxe aqui para nós. Mas, Cláudio, a gente dá bastante coisa para conversar. Eu vou chamar agora, inclusive, o Matheus Itiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, que ele também, assim como você, tem uma missão nobre de trazer aí para os nossos telespectadores informações econômicas e super relevantes. Vamos lá então, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratar novamente a respeito de um assunto que é bastante relevante na vida econômica e que diz justamente respeito à trajetória da taxa básica de juros da economia. Eu me refiro aqui à recente redução da taxa Selic para 10,75%, sendo mais uma redução que é realizada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, justamente com seu intuito de manter uma política monetária contracionista, mas com relativas flexibilizações. E por que política monetária contracionista nesses termos? É justamente aquela política monetária que visa conter o crescimento dos preços a partir de contenção à demanda através de juros relativamente elevados. E hoje nós vamos trazer uma perspectiva
um pouco diferente no tocante a essa questão, tendo aí em vista justamente o fato desta medida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil acabar se dando em contramão às medidas que vêm sendo colocadas, que vêm sendo realizadas pelos bancos centrais de economias desenvolvidas e bastante relevantes, tais quais Estados Unidos e Japão. Inclusive este último, cujo Banco Central acabou apresentando a primeira elevação de sua taxa básica de juros depois de 17 anos, sendo este um marco, um acontecimento bastante relevante, justamente em função de quebrar com o ciclo da economia japonesa em conviver com taxas de juros negativas, tendo aí em vista o histórico de deflação de preços que aquela economia vinha passando. E só que ao mesmo tempo, né, chama bastante atenção tal fato, né, tal medida do Banco Central japonês, tendo ali em vista a natureza da inflação que vem sendo colocada naquele país. Tanto é que, como se vislumbra continuamente aqui no nosso país, uma política monetária contracionista visa justamente conter o crescimento dos preços em função de se diagnosticar que há uma demanda excessiva. Contudo, se a gente para analisar a natureza da inflação na economia japonesa, nós vemos que ela está associada, sobretudo, aos custos das matérias-primas, ou seja, está associada, está vinculada com elementos que dizem, sobretudo, respeito com a oferta e não com a demanda. E isso acaba sendo bastante relevante justamente no sentido de como se determinar uma política monetária, ou seja, de quais seriam as políticas mais adequadas para lidar com esse tipo de problema. Ainda mais levando em consideração que a economia japonesa vive com uma situação que é aparentemente contraditória para a teoria econômica, que é conviver concomitantemente com baixo ritmo de crescimento econômico, aliás, agora com uma recessão técnica, com decrescimento econômico e também com inflação. E isso acaba sendo coerente com os fatos, sobretudo em razão da economia japonesa ter um salto em custos de matérias-primas, mas não ter um salto de custo do ponto de vista do trabalho. E aí que está justamente a natureza da coisa, porque no Japão, por característica, os salários tendem a crescer menos que os preços. Ou seja, na prática, o poder de compra dos japoneses tem decrescido continuamente nesse sentido. Ou seja, apesar das rendas poderem aumentar em termos monetários, em termos de dinheiro, seus poderes de compra estão, nesse sentido, se reduzindo continuamente. Então, isto acaba levantando justamente reflexões bastante importantes, tendo em vista ali a economia que deixou recentemente, como apontamos no comentário anterior, de ser a terceira maior economia do globo terrestre. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma política que não ataca especificamente o problema da inflação e que não seria necessariamente um problema se a economia japonesa estivesse crescendo com um movimento mais dinâmico ali do ponto de vista de aumentos salariais. Porque os trabalhadores japoneses não têm poder de compra e, com isso, a economia, o mercado interno japonês acaba não se aquecendo. Ou seja, nós temos ali dois problemas, dois aspectos que quando casados, acabam gerando um problema muito grande para uma economia tal qual a economia japonesa, que é justamente a deflação, a inflação conjugada com um decrescimento econômico, e que é justamente um caso concreto que chama bastante atenção, justamente ali, tendo em vista os futuros movimentos dos bancos centrais das principais economias e também a maneira com a qual o Banco Central brasileiro terá de reagir diante dessas flutuações, diante dessas medidas nas taxas de juros desses países. Tendo tudo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Um forte abraço. Então, gente, voltamos aqui com o Cláudio para falar aí ainda desse assunto tão importante que é aí o poder de economizar, e o Cláudio já nos deu algumas dicas aqui,
Imagino que o Cláudio com certeza terá outras tantas aqui para nos passar, né, Cláudio? Mas eu não posso deixar de perguntar justamente dentro dessa perspectiva. Quais seriam então as melhores estratégias para economizar dinheiro no dia a dia? Você já me falou ali, né, como que a gente poderia economizar, né? Até citou um Sim. exemplo bacana aí de uma aluna sua. Mas é isso, e estratégia então? No que eu posso pensar? Doutora, primeiro é entender onde a gente gasta. Uhum. Aliás, eu acho que a estratégia maior que a gente tem é ter amor próprio, pensar na gente no No futuro, futuro. né? Uhum. Mas é difícil, é complicado, né? Por isso que eu transformei isso numa metodologia. Na verdade, tudo isso começou há 15 anos. Uhum. Eu queria fazer algo para mim que eu fazia para os meus clientes. Naquela época eu morava fora do Brasil, eu estava no Reino Unido, né? E fazia muito trabalho de custos. Orçamento base zero, custos, reestruturação para abrir capital nas bolsas de valores do mundo, né? Eu falei, pô, eu recebi tanto elogio de consultor e eu gasto... Nossa, eu gosto de gastar dinheiro, Uhum. né? Uhum. Eu gosto muito mais do que de gastar de ter, né? Para gastar, né? E falei, eu preciso transformar isso numa coisa para mim, porque é muito difícil. Uhum. O consumo é muito tentador, né? Então, a técnica, primeiro, é amor próprio, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai precisar. Agora, como colocar isso na prática? Eu acho que tem duas formas bem simples. Uma que é de frente para trás e outra que é de trás para frente, né? De frente para trás é quando a gente coloca no papel tudo aquilo que a gente gasta, e não é só aquilo que a gente acha que gasta, porque a gente sabe de cor as grandes contas. A gente sabe quanto é um financiamento da casa, quanto é a nossa equipe, quem tem assistentes, né? Às vezes quanto a gente gasta no supermercado, condução, esse tipo de coisa a gente normalmente sabe, mas a gente não sabe quanto a gente gasta no cafezinho. A gente não sabe quanto a gente gasta nos aplicativos. A gente faz 1000 cartões de crédito porque a anuidade é grátis, mas a anuidade só é grátis no primeiro ano. Depois, se não ligar lá na operadora e falar que quer cancelar, você vai pagar R$100 ou R$1.000 ou R$2.000 por ano, né? Então é importante que não só em um momento, mas ao longo de ciclos, e que podem ser semanais ou mensais, a gente identifique tudo que a gente gasta e começa a categorizar isso. Entender se aquilo traz felicidade pra gente. Normalmente, na grande maioria dos casos, aliás, eu não tenho nenhum feedback contrário, né? Eu nunca ouvi ninguém falar que eu gasto exatamente aquilo que eu quero gastar, onde eu quero gastar. Eu falo, bom, então me dá uma consultoria, porque eu estou em busca disso a minha vida inteira. Eu reviso meus gastos frequentemente. A partir daí, é fácil ver onde que a gente pode economizar. E quando a gente identifica onde a gente pode economizar, né, aí projetar essa economia para ver quanto isso pode gerar de patrimônio ou de renda, no curto, no médio e no longo prazo. Eu adoro fazer cofrinhos. Então eu faço um cofrinho do carro, um cofrinho da casa, um cofrinho de uma grana para eu poder diversificar meu portfólio de investimentos, né? E como que é o de trás para frente? O de trás para frente é quando a gente não quer e não tem paciência de ver onde que a gente quer economizar, mas a gente tem um sonho. Então tem um sonho de quitar um financiamento do carro, ou de uma moto, Um sonho de viajar. ou de uma casa, ou um sonho de viajar, ou um sonho de se aposentar, porque não aguento mais trabalhar X horas por dia, né? Tá. Então, eu tenho um sonho de tanto. Eu quero realizar esse sonho daqui quanto tempo? Daqui X meses ou X anos. Ok. A gente coloca ali na calculadora. Eu estou falando da calculadora do cidadão, porque é uma coisa pública Super e gratuita, né? E que todo mundo pode acessar. Tem o aplicativo e tem lá no site. Coloca lá o valor, eu preciso de R$10.000. Daqui quanto tempo? X meses. Qual que é a taxa de juros? Pode colocar 1%. 1% existe, acessível no Brasil, para qualquer faixa de renda, né? E ele vai te dar lá quanto tem que economizar por mês. Eu falo, quer dizer que se eu quiser comprar um carro de R$300.000, né? Daqui a 5 anos, não é pegar essa quantidade de mês e dividir. Não, ele vai te dar exatamente o quanto você economizar, que é muito menos
muito menos do que os 300 mil reais, porque o dinheiro vai começar a trabalhar a partir. Então tem essas duas formas para fazer. Eu diria para todo mundo que está ouvindo que faça uma aposta com todo mundo, que se a gente revisar as nossas despesas, taxas, tarifas de aplicativos, tem famílias que os companheiros, cada um assina um Spotify, por exemplo. Que não sei quanto custa, mas deve ser 30 e poucos reais. E a assinatura família é 35, e cada um tem um. Ou na mesma família tem 2 assinaturas do Disney Plus. Isso é comum. Sempre tem uma oportunidade e não é difícil. Mas às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Porque parece que é tão insignificante aquele valor, né? Para algumas pessoas que, tanto faz, né? 35 reais a mais, 33 reais a mais, que diferença vai fazer? Mas vai fazer, né, Cláudio? Faz porque são muitos 5 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais. Né? Vai somando, então, né? Naquele somatório, aí quando você vê, já foi 100, foi 200, daqui a pouco R$1.000, a depender aí do custo, né, disso tudo, da manutenção de todas essas taxas, de todas essas contratações que nós temos aí diariamente, porque faz parte da nossa vida, né, a gente está acostumado e contrata, enfim, e quando vê, né, Cláudio, é a economia que muitas vezes você pode fazer, que pode vir a trabalhar em seu favor, como você bem colocou aqui. Exato. Mas, gente, ainda nós temos bastante coisa aqui para conversar com o Cláudio, só que agora eu vou chamar, então, o Dr. Leonardo Shaw Ramos para falar um pouco do direito de família e de sucessões de forma descomplicada, de forma simples, e depois a gente volta aqui, então, para conversar ainda com o Cláudio sobre esse importante assunto dessa semana. Vamos lá, então? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage,
justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizeram um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! A gente já falou de tanta coisa aqui bacana, né, Cláudio, investimentos, enfim, né, como que a gente produz estratégias aí que sejam interessantes para poder fazer as reservas, né? Mas além da parte boa, né, nós também não podemos deixar de falar que existem armadilhas nessa questão toda aí de economizar, enfim, né, aquilo que a gente pode tentar buscar para ter um rendimento futuro, né, para guardar um dinheirinho. E nesse sentido, então, você poderia falar aqui para o nosso público quais seriam essas armadilhas para a gente evitar cair nelas? Com certeza. As armadilhas, elas são especialistas em se aprimorar. É igual um hacker, né? O hacker, ele vai sempre tentando melhorar a capacidade dele de hackear alguém ou um sistema, e os hackers do bem, os ethical hackers, os profissionais de segurança da informação, trabalhando para se proteger dele. Essas armadilhas são assim, né? Existem situações práticas, né? E para a gente colocar esse conhecimento em prática, eu acho que tem coisas que a gente já comentou aqui, que são pequenas tarifas, pequenos gastos, né? E geralmente são gastos e compras e coisas que não trazem felicidade para a gente, né? As armadilhas estão nas pequenas despesas que são frequentes, aquelas que a gente não leva em conta, que no final do mês se transformam nas nossas grandes despesas. Por isso que o cartão vem tão caro. O cartão vem R$600 e a pessoa não gastou nada. Ou vem R$10.000 e a gente não comprou uma TV. Ou para quem tem uma renda maior e um padrão de gasto maior, em R$50.000 fala, mas eu não viajei para o exterior, não troquei de carro, não comprei. Eu gastei. Gastei no restaurante, gastei no cafezinho, gastei em compra online, né? Essas são armadilhas cotidianas no nosso dia a dia, né? As tarifas ocultas, né? Os bancos cobram tarifas diferentes. Hoje em dia a gente tem bancos digitais, né? Que não cobram tarifa nenhuma das pessoas, né? Eu tenho conta nesses bancos, assim como eu tenho nos bancos tradicionais, mas eu tenho por quê? Porque eles me oferecem determinados serviços que são convenientes para mim. Agora, pagar R$100 de manutenção numa conta de banco, mais não sei quanto de seguro de cartão, que vira 200 ou 300, sem ter um benefício, daí eu diria para você, ou o teu gerente da tua conta te mostra qual que é o benefício, ou vai para uma conta digital, já que não tiver benefício nenhum, já que a gente está pagando por isso. Lembrando que R$300 por mês aplicado nesse mesmo banco, em 20 anos te gera R$300.000, em 30 anos te gera R$1 milhão. 300 por mês. Ah, mas eu não acho muito tempo guardar por 10 ou 20 anos. Né? Bom, eu espero que você esteja vivo daqui 10 ou 20 ou 30 anos, e isso deve acontecer. A diferença é se você, economizando 300 por mês, vai ter 1 milhão ou não. São escolhas que a gente faz. Que pode fazer a diferença, né? Lá na sua vida, né? Pois é. Com certeza. E aí, doutor, eu acho que a grande armadilha, essas são as pequenas, chamam de ladrões do dinheiro, né? Do dia a dia. A gente não deve se privar dos prazeres da vida para economizar dinheiro, porque a gente descobriu que pode ser milionário. Todo mundo pode ser milionário. Uma pessoa com uma renda de R$3.000, ela pode ser milionária. Vai demorar um tempo? Vai, mas ela vai ser milionária, se ela tiver esse tempo. Por isso que quanto antes, melhor, mas nunca é tarde, né? Agora, eu vejo muitos alunos, quando calculam e veem a possibilidade de fazer milhões, cortando todas as despesas. Isso não é sustentável. Ah, não, com certeza. Não é sustentável. Não é questão de sofrer. A primeira coisa que a gente pensa, vamos fazer economia, a gente já se retrai, né? Pô, vou sofrer, eu vou ter que parar de ir no restaurante, ou não vou mais comprar aquele carro ou a moto, ou não vou mais viajar. E isso está errado, né? Mas talvez valha a pena primeiro quitar uma dívida antes de fazer outra,
eventualmente colocar um plano um pouco mais para frente e pagar à vista, não fazer dívidas, porque quando a gente paga à vista, a gente não paga juros, normalmente, né? A compra é parcelada em 10 vezes sem juros. Legal, tem muita gente que pega esse dinheiro, põe numa conta, põe para investir e faz dinheiro com isso. Mas é muito pouca gente que tem essa disciplina e essa técnica. Então vale a pena, eu quero comprar um bem de 100 mil reais. Pô, gente, precisa muito disso hoje? Eu vou pagar 100 e não tenho 100. Vou dar uma entrada de 20% ou 10%. Com os juros que vão cobrar da gente, que não é de 1%, daí é 2%, 3%, é muito mais, normalmente, IOF e outras tarifas que a gente tem, a gente vai pagar por aquele mesmo bem, talvez, 150 mil reais, durante 3 ou 4 anos, né? E aí esse bem não vale mais 100 mil, se for um carro, então vale o quê? 60, 70, menos da metade daquilo que a gente acabou de pagar. Quando a gente se planeja para fazer isso, a gente não precisa de 100 mil reais para comprar um bem de 100 mil reais. A gente precisa de menos, porque o juro, o rendimento desse dinheiro é que vai comprar o bem para a gente. O investimento, e não precisa ser só investimento financeiro, investimento imobiliário. Faz parte do meu portfólio investimento imobiliário. Eu gosto de construir apartamentos aqui no estado de São Paulo também, e depois vender esse apartamento para diversificar. É algo maravilhoso, porque além do rendimento do próprio, o imóvel valoriza, dependendo de onde ele for. Sim, com né? certeza. Então existem vários tipos, e aí vai de questão de apetite ao risco, de diversificação de cada um, né? Mas assim, ó, armadilhas do dia a dia e o principal, a mentalidade, a vontade de prosperar são as chaves, os segredos para a gente sair do sufoco e ter uma vida próspera onde a gente receba dinheiro que trabalha para a gente e nunca mais ter que se preocupar com isso. Olha aí, esse é o grande segredo então, né, gente? Aqui a gente está aprendendo muito, eu mesma aqui estou só pensando aqui em tudo que você está falando, né, Cláudio, para amadurecer isso e aplicar também para a minha vida, e com certeza os telespectadores também farão o mesmo. Mas, Cláudio, eu vou chamar então agora a coluna de Direito Imobiliário, e depois a gente volta ainda para conversar mais um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, tá certo? Até daqui a pouco. Vamos lá, gente. Olá, meu querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje o assunto é prescrição, prazos prescricionais para ingresso com ação, visando especificamente aqui, nesse caso concreto, a reparação pela evicção, que é quando você perde aquela propriedade por algum defeito ou vício anterior à sua aquisição. Vejam que essas situações acabam gerando muita controvérsia no nosso judiciário, porque existem entendimentos no sentido de que o prazo para ingresso com ação visando a reparação seria de 3 anos, conforme disposto lá no artigo 206, que fala justamente que aquele que tem algum tipo de lesão a direito deve ser reparado, mas que o ingresso com ação deve se dar dentro do prazo de 3 anos. Então lá o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, diz que você tem 3 anos. No entanto, pessoal, nós temos também o artigo 205 do Código Civil, que fala que o prazo prescricional seria de 10 anos. Então, o que acontece? Os tribunais, eles acabam, então, aplicando entendimentos diferenciados. Um entende que é 3 anos, outro entende que é 10 anos, mas o que a gente tem que ter em mente aqui? São os precedentes que vão sendo gerados pelo Superior Tribunal de Justiça, que é ali o último tribunal que vai realmente bater o martelo, que vai dizer como que as coisas vão ocorrer no caso concreto, como que vai se dar aquele direito, aquela satisfação daquele direito no caso concreto. Então, ainda que você tenha divergência jurisprudencial, você tem que sempre se apegar àquilo que está sendo dito lá em cima, lá no STJ. Então, aqui nesse caso, gente, não foi diferente. A evicção, como se sabe, né, é um problema que você e muitas pessoas aí que a gente conhece enfrentam e justamente geram o dever de reparação. Você perder uma propriedade em razão de um vício, de um defeito,
deve, claro, por obviedade, gerar o direito de ser reparado, porque você investiu, né? Você pegou o dinheiro muitas vezes de uma vida para comprar um imóvel. E esse caso aqui, especificamente, ele traz essa situação de perda e, ao mesmo tempo, da intenção de recuperar aquilo que teve de prejuízo. O Tribunal do Estado de Santa Catarina entendeu que tinha havido a prescrição. A prescrição nada mais é aí do que impedir, né, que aquela pessoa que está buscando a sua reparação consiga ter sucesso, porque se diz então que não está mais amparado, né, já prescreveu aquele direito, não entrou dentro do prazo. Então, aí nesse caso, o Tribunal do Estado de Santa Catarina tinha afirmado que, em razão da prescrição, essa pessoa, esse autor da ação, não teria direito de ser indenizado. No entanto, considerando alguns precedentes já existentes lá no Superior Tribunal de Justiça, houve a interposição do recurso para o Superior Tribunal de Justiça, quando então houve a reforma dessa decisão, no sentido de que o prazo aplicado para situações de evicção seria de 10 anos. Então, nesse sentido, o relator no processo destacou, inclusive, que já existiam precedentes nesse sentido, assegurando que o prazo para ingresso com a ação é de 10 anos. E nesse caso, especificamente, o autor da ação, ele entrou dentro do prazo de 10 anos. Então, tendo ingressado dentro desse prazo, por obviedade, que ele teria, então, o direito de ser, sim, reparado. Essa decisão agora, ela nos dá aí uma grande força no sentido de saber que nós temos sim o direito de ingressar com a ação dentro do prazo de 10 anos e não dentro do prazo de 3 anos, conforme havia sido assegurado, né, pelo Tribunal do Estado de Santa Catarina. E nesse sentido, então, gente, essa decisão ela traz esse alento para todos nós, ela traz essa segurança jurídica também. E vejam que, muito embora, como eu falei, existam controvérsias, o que vai realmente, no caso concreto, trazer a segurança e te dar um norte adequado é a decisão proferida lá no STJ. É essa decisão que conta, porque você tem como última oportunidade o recurso para o STJ. Então, é o STJ que vai dizer, no teu caso concreto, o direito. É o STJ, através dos seus precedentes, dos seus entendimentos, que vai poder, então, dizer se você tem ou não o direito naquela ação específica. Aqui, no caso, então, voltada à questão da evicção. Então, gente, vejam que, claro, você até pode falar, tá, Débora, mas a prescrição, os prazos prescricionais são muito importantes. E, de fato, são mesmo. Porque se eu não tiver um prazo prescricional, eu tenho uma insegurança jurídica. Você imagina se eu pudesse a qualquer momento, após anos, por exemplo, uma celebração de um contrato, entrar com ação contra aquele que me vendeu o imóvel, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa já nem está mais viva, né? Já faleceu. Então, para assegurar, né, para ter, digamos aí, o que a gente chama e denomina no ordenamento jurídico de segurança jurídica, que a gente precisa ter justamente a prescrição. Mas o que se discute é justamente qual é o prazo prescricional a ser aplicado em situações ou nas quais a gente discuta evicção. Então, gente, caso vocês tenham alguma situação assim, você que nos assiste, que nos acompanha, que nos segue, saiba que, neste caso, você tem sim o direito de ingressar dentro dos 10 anos, porque realmente, além de estar na lei, estar apontado, estar disposto no artigo 205 do Código Civil, o próprio STJ garante que você tem, com base nos precedentes já proferidos pela Corte, que você tem sim o direito de ingressar dentro desse prazo. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo novamente tenha te ajudado, que você consiga resolver alguma situação concreta aí sua e que também tenha te aproximado cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima semana.
Voltamos então com o nosso último bloco, Cláudio, né? A Ah, gente fica não, eu triste quero aqui. vir mais aqui. Ah, mas já está convidado para voltar, né? Super convidado aqui, porque essa temática, né, e os bastidores já nos revelam que tem muita coisa ainda para poder compartilhar com o nosso público, né, Cláudio? Com Quanta certeza. experiência bacana, né? É. Quanta coisa boa, né? A gente percebeu, inclusive, aqui, né, que a gente passou por situações muito parecidas, né, para estarmos hoje, né, fazendo o que fazemos, e isso é muito bacana, porque o Cláudio, como ele falou, né, a missão dele é uma missão linda, porque não é o dinheiro, gente, o dinheiro ele é importante, a gente nem estamos querendo aqui dizer que a gente não precisa, tampouco sermos hipócritas a ponto de dizer que não precisamos de dinheiro, todos nós precisamos, mas um bate-papo bem bacana que a gente teve aqui era justamente a gente saber da nossa missão e trabalhar com aquilo que a gente gosta, porque quando a gente faz isso, a gente se sente feliz e o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz, né, Cláudia? A coisa vai acontecendo. O Cláudio teve uma experiência fora do país também, né? Lá atrás ele entendeu, né, o que ele queria fazer, enfim, e hoje ele é um agente de transformação que vem no programa para trazer essa boa notícia, essa perspectiva nova aqui para todos nós, para muita gente, inclusive, né? Alguns, né, já realmente fazem, já poupam, já têm esse entendimento, né, sobre a questão financeira, essa educação financeira, mas nem todo mundo tem, né, gente? Essa é a nossa realidade. É. Então a gente trabalha com a nossa realidade, né? Não com as exceções. Então, dentro dessa realidade que a gente está trabalhando, e a gente conversou aqui com o Cláudio, até houve da minha parte aí uma dúvida em relação à possibilidade, então, de poupar daquela pessoa que eventualmente está endividado, que não é raro no nosso país. Não, é né? muito comum. Muito comum, né, Cláudio? E aí, dá para poupar? Olha, o endividado, ele vai poupar, né? Mas primeiro ele tem que pagar a dívida, né? Uhum. E a gente vai falar um pouquinho disso. No curso que eu ofereço, né, que meus alunos participam, tem um módulo de 15, são 15 módulos, e tem um especificamente, que um módulo é específico para esse tema. Primeiro a gente entender o que é a nossa dívida, né? Qual é o tamanho da nossa dívida, o quanto isso compromete a nossa receita, né? Eu tenho um aluno, semana passada, ele falou, hoje a minha receita é R$2.000 menor do que a minha despesa. Eu quebrei, eu falhei. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sistema de crédito brasileiro, ele é cruel. As instituições dão muito mais créditos, agora talvez isso mude com a lei do supercrédito, né? Mas as instituições financeiras dão muito mais créditos para as pessoas do que elas têm condições de pagar. E depois elas consolidam todas essas dívidas em uma só, numa parcela menor, para pagar em 30 anos, 20 anos. É uma forma da pessoa colocar aquela dívida no orçamento dela. Só que ela vai pagar de novo o dobro, o triplo daquilo, né? Então, assim, cada pessoa, cada família endividada precisa primeiro entender essa dívida e buscar a melhor estratégia possível para sair dela. Você tem um bem e pode vender esse bem, né? É dolorido às vezes, tudo que eu tenho é uma moto, eu vou ter que vender essa moto. Tem gente que precisa vender a casa. Nossa, é dolorido fazer esse tipo de mudança, né? Mas se a gente não dá um jeito de quitar a nossa dívida, essa dívida vai comer toda o nosso dinheiro pro resto da vida, né? Agora, o segundo tópico dessa aula é tão importante quanto entender a dívida, resgatar a história e entender todos os passos que nos levaram a construir aquela dívida. E aí tem vários aspectos. Pode ter sido um problema de saúde. E a gente precisou fazer um tratamento e não tinha reserva para isso. Tudo vem de não ter reserva, né? Quando se fala em finanças, né? Mas ok, não dá para arrumar o passado, mas dá para arrumar o futuro, né? E aí me pergunto, mas professor,
Por que eu tenho que ficar entendendo aqui, fazer uma aula inteira, resgatando por que eu criei o meu padrão de consumo ou as minhas dívidas? E a resposta é uma só. Para você parar de fazer isso de uma vez por todas. Tá vendo? Né? Cuidado, você que tem dívidas, em consolidação de dívidas. Veja o quanto você vai pagar no longo prazo. Existem estratégias. E se você achar que é dolorido abrir mão de alguma coisa, de um bem, tem 2 carros, vende um, quem não tem carro, procure, faz uma limpa em casa. Normalmente a gente tem coisa em casa que a gente não usa. Simplesmente vai lá em cima do guarda-roupa. Roupa, armário, vende no brechó, sabe? Busque formas de sair daquela dívida do jeito mais rápido e barato possível, né? E não deixem de... Eu sei que isso pode parecer besteira, mas não é, isso é fundamental. Não deixem de estudar o porquê você fez aquelas dívidas. E para quem não tem dívida, mas tem um padrão de consumo alto, entenda o porquê que existe esse padrão de consumo. Eu faço terapia há talvez 15 anos. Eu amo terapia, eu amo análise, e esse é um tema meu, recorrente, e eu sei que é um tema recorrente de tanta gente, né? De falar sobre consumo, sobre compulsividade, sobre tudo isso. Mas eu dou aula há mais de 15 anos. E eu faço isso para mim. Agora, você não tem acesso a uma terapia desse tipo particular, busque no serviço público, porque fale a respeito. Padrão, lembrando, né, a gente falou aqui no começo, nós somos seres humanos, os seres humanos adoram o excesso. Nós vivemos em uma sociedade que incentiva o consumo, porém, todos temos a oportunidade de transformar um pouquinho em um pocão. A economia tem o poder de transformar a vida financeira das pessoas. Não precisa de 1.000, de milhares, R$30, R$100, não importa quanto, bem aplicado, bem planejado, vai transformar a sua vida, vai transformar a vida de qualquer um, em qualquer faixa de renda. Precisa ter alguma renda para fazer algum tipo de economia. Com certeza. Bom, então, pelo que ficou claro aqui, quem está endividado, primeiro passo, tenta liquidar essa dívida. Tem que liquidar a dívida. Tem que resolver isso, né? Vai lá, faz o pagamento da sua dívida, dá um jeitinho aí para você poder se livrar da dívida e depois você já começa a pensar em poupar, que é possível, gente. Então, tem que organizar a vida financeira, que o Cláudio Gonçalves está aqui, justamente ele é especialista nisso, até nesse sentido. Então, Cláudio, eu queria que você deixasse os seus contatos, porque, assim, com certeza vai ter muita gente precisando e vai ter muita gente fazendo contato com você para entender um pouquinho mais e conhecer realmente, né? Saber como fazer a aplicação, como se desenvolver nisso, enfim, tomar essa consciência, como você falou, né? Tem a terapia também, né? Sim. E, infelizmente, tem a compulsividade, temos o sistema que acaba, né, fazendo com que a gente entre meio que nessa roda viva, né? De querer consumir, querer comprar, está sempre ali sendo assediado, enfim, né? Então, você tem um mecanismo para ajudar muita gente. Então, deixa os teus contatos, porque, com certeza, a gente vai poder, e você, principalmente, aqui, ajudar muita gente. Obrigado, doutora Débora. Imagina. Pessoal, eu então convido vocês a seguirem o meu perfil no Instagram, ProsperYou Oficial, ProsperYou Oficial. Doutora me deu uma ideia boa que eu não tinha colocado lá, mas eu vou fazer um post ali explicando sobre investimentos. Legal. Porque eu falo muito de economia, né? Mas então eu vou explicar para os nossos seguidores o que é renda fixa, o que é renda variável, o que são fundos, o que é aplicar nas bolsas de valores. Eu já dei aula, inclusive, de investimento nas bolsas de valores muito tempo. Legal. Né? E vamos também procurar alguns tópicos específicos para quem está endividado. Queria deixar uma dica assim, pessoal, cuidado com consolidação de dívidas, muito cuidado. Faz uma faxina em casa, na vida, se tiver a oportunidade de abrir mão de alguma coisa para diminuir, que se não for integralmente, mas que seja uma boa parte da sua dívida, façam isso. Ensinar vocês a poupar dinheiro, investir
para que vocês tenham uma vida mais próspera, para que vocês realizem seus sonhos, para que vocês tenham uma aposentadoria mais garantida, isso eu posso ajudar. Ah, então tá aí, ó. Cláudio vai ter receitas de ouro aí para passar para vocês, né? E sem contar, né, gente, que além disso, como vocês sabem aqui, o nosso programa também serve, né, para inspirar você. E principalmente hoje o Cláudio aqui, ele contou uma história de vida aqui para nós que é maravilhosa e realmente inspiradora. Demonstra que a gente pode chegar onde a gente quer, como a gente sempre fala aqui, que não existem barreiras. A barreira, ela é colocada por você. Não importa se alguém falou para você que você não podia chegar. Cláudio chegou. Olha onde ele está. Então ele passou por muitas dificuldades na vida, como ele falou, trabalhava na construção civil, né, Trabalhava na construção civil de dia de semana, final de semana eu lavava carros, eu era manobrista, eu era garçom, eu procurava ocupar todo o meu tempo para conseguir fazer uma faculdade, porque eu não tinha dinheiro. E você viu, né, e você chegou aqui, né, você soube já na época que você ia trabalhar duro, que você ia se dedicar, que você ia ocupar todo o teu tempo, e você ia conseguir, porque você tinha um objetivo na sua vida. E é isso que eu passo para o meu público sempre. Onde você quer chegar? Trace uma rota, trace um caminho, mas tire todos os obstáculos, porque não existem obstáculos quando você realmente quer chegar. E é isso que eu deixo para você hoje aqui, de lição e de experiência de vida com o nosso amigo, o nosso entrevistado aqui, o Cláudio Gonçalves, que espero que realmente tenha inspirado você e além, claro, dos conhecimentos incríveis que ele trouxe aqui, possa também fazer com que você dê um impulso imenso aí no seu dinheiro, na sua reserva, naquilo que você quer para você, na possibilidade de você poupar e conquistar uma tranquilidade lá no futuro, na sua vida. Tá certo, pessoal? Cláudio, mais uma vez eu te agradeço imensamente. Muito obrigado. Por ter vindo, por ter colocado mais uma sementinha do bem aqui, né? Ter feito com que os nossos telespectadores tivessem acesso aí a tudo isso que você trouxe de tão grandioso para nós. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês pelo seu interesse, pelo seu tempo. Eu estou à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda uma mensagem lá no Instagram. Não só eu, como eu tenho uma equipe de suporte, a gente vai ter condições de atender você, responder a sua dúvida e ajudar você a transformar a sua vida, a criar prosperidade, a realizar seus sonhos, não importa a sua renda, e a garantir uma aposentadoria mais próspera. É o que eu desejo para todos os brasileiros, aliás, para todos os cidadãos do mundo, e logo, logo a gente vai expandir para a América Latina e para a América do Norte também, esse propósito, mas a gente precisa cuidar ainda mais do Brasil, dos nossos brasileiros, antes de fazer né? isso. Tá certo, então. Tá bom, bom, gente, agradeço mais uma vez, e eu me despeço também de você, meu querido amigo, meu querido público, sempre agradecendo pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência, esperando sinceramente que nós tenhamos, especialmente aqui o meu convidado, feito a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.